Você consegue imaginar o som como de um vento forte vindo do céu? Um som que preenche uma casa inteira, seguido de línguas como que de fogo, pairando sobre as pessoas comuns. E de repente, todos começam a falar em outras línguas que nunca estudaram, mas que todos entendem perfeitamente. Isso não é cena de ficção, isso é Pentecostes. É o nascimento da igreja como um exército cheio de poder, nascido não de estratégias humanas, mas do derramamento do Espírito Santo de Deus. Nesta lição, nós vamos voltar ao ponto de partida, onde tudo começou. Vamos mergulhar em Atos capítulo 2 e entender como o Espírito Santo não apenas encheu a casa, mas incendiou corações, deu voz à igreja e abriu as portas do Evangelho para o mundo. O Pentecostes não é apenas um marco histórico, é um sinal de que Deus ainda deseja uma igreja viva, ousada, profética e cheia do Espírito Santo. Não para se esconder ou para se isolar dentro de quatro paredes, mas para testemunhar até os confins da terra. Se você deseja entender o propósito, a essência e a marca do verdadeiro Pentecostes bíblico, então fique com a gente, fique aqui comigo nesta jornada, porque hoje o vento ainda sopra, o fogo ainda arde e a missão ainda continua. Meus queridos alunos, meus queridos irmãos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com a sua classe e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas lições. Inscreva-se em nosso canal e vamos juntos crescer no conhecimento da poderosa Palavra de Deus. Você está no seu canal EBD Explicada 2.0 e nós estamos iniciando mais um trimestre para a glória de Deus. Vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, abra então a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, porque nós estamos começando mais um trimestre para a glória de Deus. E hoje nós iremos então dar início aqui à nossa lição de adulto do terceiro trimestre do ano 2025. E a nossa lição vai trabalhar então a temática Igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém é a temática geral da nossa lição, tá bom? A temática geral da nossa lição, que é a igreja em Jerusalém, tá bom? E a nossa lição tem como propósito, né, trabalhar a doutrina, a comunhão e a fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A nossa lição desse trimestre vai trabalhar basicamente os textos de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, até o capítulo de número 15. Então nós estaremos trabalhando basicamente esses textos, mais especificamente, para tratar dessa temática tão importante da igreja em Jerusalém. Então nós vamos nos ater nesse trimestre a trabalhar a igreja ali na cidade de Jerusalém, ou seja, como é que a igreja viveu, o que a igreja passou, o que a igreja enfrentou, como a igreja passou ali por algumas perseguições, e a gente vai então trabalhar esta temática na lição de adulto do terceiro trimestre do ano 2025, lembrando para os irmãos que o autor desta revista, o autor da lição desse trimestre, é o pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Ele é mestre em teologia, graduado em filosofia, ele é escritor de diversas obras editadas pela CPAD, é membro também da Comissão Apologética da CGADB e é um escritor muito profundo. Eu particularmente gosto muito dos escritos do pastor José Gonçalves pela clareza, pela profundidade exegética, pela pesquisa histórica e pela a grande quantidade, irmãos, de referência pela qual o pastor José Gonçalves ele faz para fundamentar a lição, fundamentar aquilo que ele está expondo e trazendo, e para falar dessa temática da igreja em Jerusalém, trazer um pouco do pentecostalismo também, nós percebemos que o autor foi escolhido e foi muito oportuno, tendo em vista que o pastor José Gonçalves ele vem desenvolvendo muitos estudos a respeito do pentecostalismo e a gente tem presenciado aqui então uma lição muito rica, muito oportuna, uma lição muito abençoada para o nosso crescimento espiritual, tá bom?
E na lição de número 1, nós vamos falar a igreja que nasceu no Pentecostes. Então, na lição de número 1, nós vamos trabalhar especificamente a igreja que nasce em Pentecostes. Eu tenho certeza que será uma lição muito proveitosa, muito rica para o nosso crescimento espiritual. E como sempre, vai estudar a lição? Não podemos estar desprovidos da lição. Se você ainda não adquiriu a sua lição, procura uma livraria evangélica ou vai até a CPAD, ali no centro da cidade, você compra, adquire a sua lição. É importante que você esteja com a sua lição em mãos. Uma outra coisa que você pode ter também, se você quer um aprofundamento aí na sua lição, é você então adquirir o livro de apoio. O livro de apoio da revista, que também é da autoria do pastor José Gonçalves. Você tem aqui este livro de apoio, é um excelente livro, irmãos, contém aí mais de 150 páginas e vai te ajudar muito a desenvolver também os tópicos da lição. A lição, na verdade, é um resumo de cada capítulo deste livro aqui, que é produzido especificamente para ministrar nas escolas bíblicas dominicais. E claro, se você puder, disponha também de um exemplar da Bíblia Sagrada, disponha de papel, de caneta, de lápis, para você fazer as suas devidas observações e juntos assim tirarmos melhor proveito destas aulas para o nosso crescimento espiritual. Tá bom, queridos? Eu conto então com você participando, interagindo também conosco aqui. Hoje a gente vai falar sobre a igreja que nasceu no Pentecostes. Nós iremos então trabalhar com você ali Atos capítulo 2, o momento em que a igreja ela está nascendo. É verdade que a igreja sempre esteve no coração de Deus, sempre esteve nos planos e nos propósitos divinos, mas a igreja ela nasce, ela propriamente se desenvolve, o corpo de Cristo agora, a igreja, conforme a promessa do próprio Jesus, que sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela vai começar ali em Atos capítulo de número 2. Nós temos ali o selo do início da igreja com o derramar do Espírito Santo, onde a igreja ela é então batizada com o Espírito Santo. A igreja, os discípulos de Jesus recebem ali o revestimento de poder, confirmando ali o início da igreja cristã, da igreja de Jesus. Amém, queridos? Então, nós vamos aqui para o nosso texto áureo, que está em Atos capítulo de número 2, verso de número 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Olha aí que texto-chave, que texto importante para a nossa lição. A expressão todos foram cheios, mostrando que os 120 que estavam dentro do cenáculo ou na casa ali em que estavam reunidos, cenáculo porque provavelmente faz referência ao andar superior da casa onde os discípulos estavam reunidos. Alguns atribuem este ambiente a um templo ou ao templo, mas provavelmente ali é uma referência a uma casa mesmo, literalmente, onde a igreja, que eram as pessoas, se reuniam para congregar, para esperar a descida do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus havia orientado os irmãos a permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E é isso que a igreja está fazendo aqui. Eles estão em Jerusalém aguardando este momento tão especial da descida do Espírito Santo. E aqui em Atos 2 nós temos o cumprimento deste descer do Espírito Santo sobre a igreja. A nossa verdade prática diz assim: a igreja nasce no Pentecostes capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. É lindo demais de se ver que a igreja ela nasce no fogo do Espírito. A igreja nasce no derramar do Espírito. A igreja nasce já revestida pelo poder do Espírito Santo para cumprir o seu propósito aqui na terra, cumprir a sua missão aqui na terra. Então isso é muito lindo de se ver, irmãos. Embora existam aqueles que são contra as línguas estranhas, ou que são contra o mover do Espírito Santo, há aqueles que, embora digam-se evangélicos, ou diga-se evangélicos,
ou até cristãos, mas negam a continuidade deste mover, negam o poder do Espírito Santo, nós não temos dúvida de que o Espírito Santo foi dado à igreja, estar conosco e continua nos revestindo de poder para cumprirmos a nossa missão aqui na terra. Amém, queridos? A missão da igreja. Então, irmãos, nossa leitura bíblica em classe, eu sempre faço questão de fazer a leitura do texto, tendo em vista que muito do que a gente vai ver aqui na lição vai trabalhar o texto bíblico que nós iremos ler. Então, é importante que você faça esta leitura, que você leia também a passagem bíblica mencionada, não é, que é o texto bíblico da leitura bíblica em classe. E eu quero convidar você para nós lermos então esse texto da palavra de Deus, que diz assim, Atos capítulo 2, verso 1 ao verso de número 14, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Verso de número 8. Verso de número 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Que quer dizer? O que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Meu Deus! Esse texto é muito rico, muito oportuno para nós estudarmos a nossa temática, que é a igreja em Jerusalém, e hoje falando sobre o nascimento da igreja que acontece no Pentecostes. É importante lembrar aos irmãos que Deus, em sua soberania, ele resolveu então dar início à igreja, marcar o nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa judaica que acontece 50 dias depois da Páscoa, e esta festa reunia ali então os judeus e inclusive alguns prosélitos, alguns que haviam aderido também à fé judaica. Eles se reuniam ali em Jerusalém e Deus, em sua graça, escolheu exatamente este dia para o derramar do Espírito Santo. Então foi nesse dia especial que Deus enviou o Espírito Santo conforme prometido, conforme Jesus havia dito, que se ele subisse ao Pai, ele enviaria então essa promessa, enviaria o Consolador que desce sobre a igreja. E o derramamento do Espírito Santo se dá exatamente no Pentecostes, ou seja, neste momento que marca o início da igreja cristã, da comunidade de profetas, como foi profetizado inclusive pelo próprio profeta Joel, em Joel capítulo 2, verso de número 28. A festa de Pentecostes, irmãos, também conhecida como a festa das semanas ou a festa da colheita, que é uma referência ao 50º dia depois da Páscoa,
que está narrado também lá em Êxodo, capítulo de número 34, versículo 22, Deuteronômio, capítulo de número 16, verso de número 10, onde mostra então essa festa onde o povo de Deus deveria se apresentar com ofertas voluntárias, deveria expressar alegria, deveria expressar gratidão a Deus. E é neste contexto, é neste cenário em que o povo está em festa, em que o povo está em gratidão a Deus, em que o povo está expressando alegria a Deus, que ele manda o Espírito Santo sobre a vida da igreja. É aqui que marca o início, então, da igreja ali no dia de Pentecostes, ok? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico. Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. E, por fim, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Diga-se de passagem, esta lição, este trimestre, será muito importante para que as pessoas não confundam pentecostalismo clássico, o pentecostalismo bíblico, dos neopentecostais, daqueles que dizem crer na continuidade dos dons, mas cujas manifestações que a gente percebe haver entre eles não se coadunam, não se alinham, não passam pelo crivo das Escrituras Sagradas, são estranhas às Escrituras Sagradas. Então, conhecer o pentecostalismo bíblico, suas características, seus propósitos, a sua natureza, é de extrema importância para que você não confunda igreja pentecostal, um pentecostalismo clássico e bíblico com neopentecostais, ok? Então é importante demais que você esteja conosco aqui para aprender essa diferença ao longo desse trimestre. E aí nós já entramos aqui no primeiro ponto da nossa lição, a natureza do Pentecostes bíblico. Qual é esta natureza? A primeira coisa que você deve notar ao ler o capítulo 2 de Atos, e isso fica muito evidente já de cara na nossa leitura, olha o que diz o texto. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos. Quem eram esses todos que estavam reunidos? A igreja, os discípulos de Jesus, 120 discípulos que estavam ali reunidos, entre eles os apóstolos. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Se você ler o capítulo 1, vai ver que eles estavam orando, rogando a Deus que enviasse a promessa. E o Espírito Santo desce exatamente 10 dias depois que Jesus havia sido levado aos céus, o assunto aos céus. E o verso 2 diz que o descer do Espírito Santo acontece num de repente, ou seja, não estava ali a hora, nem a data, nem o segundo, nem o momento agendado com os discípulos em que o Espírito Santo desceria. Mas eles estavam orando, clamando a Deus, eles não sabiam se isso aconteceria no dia seguinte após Jesus ser assunto aos céus, ou se com 5 dias depois, ou com 3 dias, ou com 10 dias, ou com 20 dias, aconteceu com 10. Veja que não foi algo que estava planejado, data, dia e hora em que o Espírito Santo descia. Isso nos mostra que o mover do Espírito Santo não pode ser agendado pelo homem. Veja que esse mover, esse descer, esse revestimento de poder do Espírito, cabe a nós buscarmos, orarmos, estarmos buscando esse poder, mas devemos estar conscientes que esse derramar cabe à economia divina. Quando isso acontecerá, o dia que isso acontecerá, a hora que isso acontecerá. E veja que, de repente, veio do céu. Olha a natureza do Pentecostes. Primeiro, não estava na agenda dos homens, mas estava na agenda divina. Segundo, veio do céu. Pentecostes, o mover do Espírito Santo, o revestimento de poder, não foi algo fabricado entre os homens. Não foi a igreja quem acendeu o fogo. Não foi a igreja quem derramou o Espírito. A igreja estava reunida. E o fogo, o vento, o mover, veio do céu. Irmãos, o Pentecoste bíblico tem como natureza divina. A natureza dele é divina. Vem do alto. É o Espírito que desce. É o Espírito Santo quem reveste a igreja. É importante que você tenha isso em mente,
Porque, diferente de outros movimentos ditos pentecostais, não tem esse mover que vem do céu. Geralmente é algo fabricado pelos homens. Geralmente é um mover do próprio homem querendo alegrar ou animar ou movimentar o povo. Mas aqui nós temos um mover que veio do céu. E de repente veio do céu um som. Veja, veio de lá. A natureza do Pentecostes é divina, não é da terra. Eu me lembro que eu estava em um culto, irmãos, eu iria ministrar a palavra. E eu me lembro que o dirigente do culto, na medida que se aproximava o momento da ministração, ele se dirigiu para mim e fez assim: pastor, toca fogo na igreja. Eu olhei para ele e disse: meu Deus, como se eu pudesse animar os irmãos ou tocar fogo na igreja, num sentido espiritual, obviamente. Mas como se eu pudesse derramar o fogo do Espírito sobre a igreja. Não, irmãos, isso não cabe a mim. Eu fui chamado para proclamar a palavra, eu proclamo a palavra, eu prego a palavra no poder do Espírito Santo. Mas quem vai animar a igreja, quem vai avivar a igreja, quem vai revestir a igreja, não sou eu. Compreende? Então, meu compromisso é com a pregação. Enquanto prego no poder do Espírito Santo, ele pode batizar com o Espírito, ele pode revestir com poder, ele pode dar dons espirituais, ele pode capacitar a sua igreja. Então veja que a natureza do Pentecostes é divina, e eu poderia citar tantos outros textos que dá base a um mover que vem do céu e não do homem. Isaías 6, uma brasa tirada do altar toca nos lábios de Isaías. O caso do profeta Elias, o fogo desceu do céu sobre o altar. E poderíamos citar tantos outros textos em que os discípulos oram e o Espírito desce. Então, perceba que a natureza do Pentecostes, ela é divina, irmãos. Ela é divina. É importante que você compreenda isso. Que o mover do Espírito, o mover é do Espírito, não do homem. Então, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Eu gosto de frisar isso aqui, porque foi ouvido do céu um som como de um vento. Não tinha vento algum. Se tivesse uma cortina lá, ela estava lá paradinha. Porque veio do céu um som como de um vento. Não é que veio do céu um vento. Veio do céu um som, foi audível, como de um vento, veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, irmãos. Ou seja, esse som tomou conta de todo o ambiente. O som de um vento adentrou naquela casa, naquele ambiente onde estavam reunidos os discípulos e tomou o lugar onde aqueles estavam ali assentados. Olha que interessante, irmãos. A igreja estava assentada. A igreja estava lá, sentada, orando, pedindo o Espírito Santo. E de repente, um som como de um vento toma o ambiente e vieram sobre eles que estavam ali assentados. Ô pastor, o senhor está dizendo que eu não posso estar em pé e rodando e recebendo? Calma, veja. Esse mover que você vê, o Espírito descer, e o crente tem que sair rodando no meio da igreja, e pula para lá, e pula para cá, e carrega um banco, carrega outro, e se joga no chão, e se pendura nas paredes, e tem a unção de águia, e tem a unção do peão. Essas coisas que você vê aí, não é o que nós estamos presenciando aqui em Atos capítulo 2. A igreja estava sentada. E veja que o texto em nenhum momento menciona que eles se moveram do lugar que estavam. Apenas se ouve agora, não apenas se ouve, mas se vê línguas repartidas como que de fogo. Mas eles estavam sentados. Alguns estudiosos explicam que esses sinais, o vento, né, o som como de um vento, o barulho de línguas como que de fogo, aqui alguns teólogos apontam para uma teofania. Aqui a manifestação de Deus por meio desses símbolos, ou do barulho desses símbolos, de tal forma que ali está tomado pela presença do divino, pela presença de Deus por meio do Espírito Santo.
Isso significa que Deus se revelou de maneira visível, porque eles viram línguas repartidas como que de fogo, e audível, porque eles também ouviram o som de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. Irmãos, que coisa linda nós estamos presenciando aqui em Atos capítulo 2. E aqui nós temos inclusive um paralelo, como o nosso autor faz, um paralelo com o Sinai. Não é assim? Quando Moisés recebe a lei, houve trovões, relâmpagos, houve então um barulho, um mover de Deus ali no monte. E ali, aqui nós temos então esse paralelo, esse evento aqui se coaduna, se parece com aquilo que acontece lá em Êxodo, quando Deus dá a lei a Moisés. Obviamente que lá Deus está dando a lei, formando uma nação de sacerdotes. E aqui em Atos capítulo 2, Deus está dando o Espírito Santo e formando então uma igreja profética, uma igreja que recebe o dom do Espírito Santo, que recebe a presença do Espírito Santo. E então veja que o encontro do Espírito de Deus com a igreja aqui em Pentecostes, irmãos, acontece de forma gloriosa, de forma profunda, trazendo um impacto muito grande na vida daqueles que ali estavam reunidos para adorar e para buscar a presença do Senhor. E aí nós temos também uma característica muito importante aqui, que é um Pentecostes centrados em Cristo e nos tempos finais. Quando você ler o sermão de Pedro, que é pregado logo na sequência, em Atos capítulo 2, do 14 em diante, Pedro se pronuncia para explicar, porque alguns estavam olhando para aquela cena e estavam sem entender o que estava acontecendo, surpreso porque aqueles judeus, alguns deles muito leigos, falando na língua materna de muitos povos, ali tinha cerca de 15 povos, irmãos, e os discípulos falando a língua desses povos. Então eles ficaram muito curiosos em entender por que isso, o que é que está acontecendo. Alguns chegaram a pensar que os discípulos estavam embriagados. Aí Pedro, no versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões, judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E Pedro começa então a explicar que aquilo que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2. Eita glória! Meu Deus! Cumpriu-se Joel, capítulo 2, onde o Espírito Santo foi dado à igreja, onde o Espírito Santo desce sobre os discípulos. E então nós temos, irmãos, esse mover do Espírito, porque Pedro no seu sermão aponta para Jesus, ele mostra que foi necessário que Cristo morresse, ressuscitasse, fosse assunto aos céus, para só assim receberem o poder do Espírito Santo. Vejam que o Pentecostes está atrelado, ligado à morte, que é a cruz, à ressurreição e à ascensão de Jesus aos céus. Isso mostra que o pentecostalismo está fundamentado em Cristo. O Pentecostes tem cruz, o Pentecostes tem renúncia, o Pentecoste tem ressurreição, o Pentecoste é promessa do Espírito Santo, meus irmãos. Não existe Pentecoste sem cruz, não existe verdadeiro mover do Espírito Santo sem cruz, compreende? Então veja que o Pentecostes é uma manifestação do Espírito, mas ele é também um movimento, um mover cristocêntrico. Cristo é o centro do Pentecostes, compreende? Então, queridos, além de Pedro explicar que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo de número 2, verso 28, ele anuncia que Deus derramaria o Espírito sobre toda a humanidade. Aqui nós temos também a promessa que se estende além daqueles que ali estavam em Atos capítulo 2, mas esta promessa se estende quando o próprio texto de Atos capítulo de número 2, verso de número 17, o qual eu quero chamar a sua atenção, para que nós possamos ler esse texto na íntegra. Atos capítulo 2, verso de número 17, onde Pedro, na sua ministração, ele diz o seguinte:
E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os velhos sonharão. Você percebe que aqui a profecia de Joel, capítulo 2, mencionada por Pedro, cumpre-se em Pentecostes. Pedro repete essa profecia de Joel, e é interessante que ao repetir essa profecia, ela tem um duplo significado, ou um duplo cumprimento. Cumpriu-se no Pentecostes e também se estende ou continua sendo derramado na vida da igreja. Então veja, irmãos, que isso fica notório para nós, principalmente porque o próprio Pedro, ele vai nos dizer, irmãos, que esta promessa é para todos quanto nosso Deus também chamar, mostrando que todos aqueles que são chamados por Deus, eles podem também receber desta mesma promessa do Espírito. Primeiro, claro, na conversão, nós somos habitados pelo Espírito Santo, mas nós podemos clamar por esse revestimento de poder. Não mais um descer do Espírito, como em Atos 2, mas esse Espírito que habita em nós, ele pode nos revestir de poder, nos capacitar para melhor servir ao reino de Deus. Ok? Então veja que Pedro vai dizer também lá no capítulo 2, verso 33, exaltado pois a direita de Deus, no recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto sobre isto que vocês estão ouvindo e vendo. Então veja que ele faz esta referência de que este derramado Espírito Santo então acontece sobre a vida da igreja, aquilo que eles estão vendo e ouvindo é a promessa do Espírito Santo descendo sobre a igreja. Agora no verso 38 e no verso 39, em especial o verso 39, Pedro diz assim: porque a promessa é para vocês, referindo-se àqueles que estavam ali no Pentecostes, e ele continua, para os seus filhos, olha aí, para os descendentes daqueles que ali estavam, e ele continua ainda dizendo, e para todos os que ainda estão longe, não apenas aqueles que não estavam em Jerusalém, mas apontando para a igreja, mostrando que este derramado Espírito, esse revestimento de poder, é também para toda a igreja do Senhor Jesus. Isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Você é chamado por Deus? Você é chamado por Deus, então essa promessa também é para mim e é para você. Amém, queridos? Então, guarde isso aqui, a natureza do Pentecostes bíblico. Primeiro, é de origem divina. Segundo, é um evento paralelo ali com Êxodo, onde Deus se revela para Moisés no Sinai, dando para ele a lei. Aqui Deus nos dá o Espírito. E, em terceiro lugar, lembre-se de que o Pentecostes está centrado na pessoa de Cristo. Ele é cristocêntrico e aponta também para o tempo final, onde a igreja ela continua com esse revestimento de poder, sendo capacitada pelo Espírito Santo, enquanto aguardamos o retorno de Jesus. Sinopse do ponto 1. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e nos tempos finais. Ok? Ponto 2. O propósito do Pentecostes bíblico. Irmãos, compreender o propósito do Pentecostes é de extrema importância. Tendo em vista que atualmente muitas pessoas confundem o propósito do Pentecostes. Nós vemos hoje, presenciamos hoje, um neopentecostalismo com algumas características pentecostais, com uma aparência de um Pentecoste bíblico, mas que, na verdade, os propósitos do Pentecoste não estão presentes. Aquilo que a palavra de Deus nos mostra como propósito do derramado do Espírito não está presente. E aí a gente precisa voltar ao texto bíblico, voltar à palavra de Deus, olhar o que é que a Bíblia diz e mostra sobre o verdadeiro Pentecostes. Em primeiro lugar, o Pentecostes tem como um propósito louvar a Deus, levar a uma adoração a Deus. Você percebe no próprio texto de Atos, capítulo 2, o verso de número Atos, capítulo de número 2, verso de número 12. Nós podemos visualizar aqui
verso de número 11, Atos 2, verso 11. E cretenses e árabes e todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Olha que interessante. Eles estão cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Aqueles que estavam ouvindo entenderam no seu próprio idioma, no seu próprio dialeto, ok? E eles ouviam falar das grandezas de Deus. Ou seja, era um louvor exaltando Deus, exaltando Cristo, exaltando o Senhor. Então, queridos, compreender isso é de extrema importância, porque, veja, além da manifestação externa, falar em línguas, o barulho como que de um vento, como que de um fogo que havia entre os discípulos, além das manifestações externas, vento, o som de um vento, línguas repartidas como que de fogo, o que nos chama a atenção é que havia também algo que foi produzido interiormente pelo Espírito Santo na vida daqueles que ali estavam. E aqui nós vemos que um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. O texto é claro e temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E a gente poderia citar aqui também outras referências que mostram que o Pentecoste bíblico é, então, uma expressão também de adoração a Deus. Esse revestimento de poder nos leva a falar das grandezas de Deus. Então, o Pentecoste que não adora a Deus, que não nos leva a se curvar, a dobrar os joelhos, é duvidoso. Não é um Pentecoste bíblico. Há muitos Pentecostes aí que exaltam o homem, que o louvor e a glória é para a denominação, é para o líder religioso. Então lembre-se que o Pentecostes tem como propósito levar aquele que está sendo revestido com poder a falar das grandezas de Deus, louvar a Deus. Isso é muito interessante de se ver. Então, em Atos capítulo de número 2 e 11, temos isto. Em Atos capítulo 10, verso 46, também, nós vemos lá que o mover do Espírito Santo, o receber do Espírito Santo na vida daqueles que ali estavam, fez com que eles glorificassem também a Deus. Eles dessem graças a Deus. Então, nós estamos vendo aqui um revestimento de poder que leva aquele que está recebendo a glorificar, a adorar, a render graças ao Senhor. Quando nós lemos 1 Coríntios 14, versículo 17, nós percebemos que também segue esta mesma linha. O mover do Espírito Santo na vida dos crentes fez com que eles louvassem a Deus. Vamos ver essa referência? 1 Coríntios 14, versículo de número 17. Vamos ler essa referência para a gente fundamentar o que nós estamos falando com os irmãos, de tal forma que fique muito claro em sua mente. Olha o que diz. Vamos ler a partir do verso de número 16 e até o verso de número 18. Olha o que diz. Se você louvar apenas em espírito, ou seja, louvar apenas falando em línguas, como o não instruído poderá dizer amém, depois da oração de agradecimento que você fez, porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Veja, falar em línguas é tratado como uma oração de agradecimento a Deus, de louvor a Deus, de exaltar a grandeza de Deus, que tem seu propósito com relação a Deus, mas que não edifica aqueles que ouvem, o que nos mostra que o dom de línguas estranha, ou seja, esse revestimento de poder e que leva alguns a falar em línguas, o propósito das línguas não é edificação da igreja, é edificação pessoal e louvar a grandeza de Deus. E aí nós percebemos o seguinte, no verso de número 18, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Então veja que Paulo está falando literalmente de falar em línguas. E esse falar em línguas era uma expressão de louvor a Deus. Em resumo, queridos, um dos propósitos do Pentecostes bíblico é
então promover a verdadeira adoração. Fuja de todo mover pentecostal, dito pentecostal, mas que não tem como propósito o louvor a Deus. Não tem como propósito engrandecer a Deus. Cuidado com este tipo de Pentecostes. E aí, em segundo lugar, um outro propósito do Pentecostes, que é poder para testemunhar. Deus não nos dá poder para nós virarmos o gênio da lâmpada. Não, irmãos. Deus não nos dá poder para nós nos glorificarmos. Deus não nos dá poder para nós termos status, visualizações, views, curtidas. Não, queridos. Deus nos dá poder para proclamar a sua palavra, para testemunhar. Atos capítulo 1, versículo 8 é muito pontual. Jesus disse que, não muito depois desses dias, vocês serão revestidos de poder e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Samaria, na Judéia, e em Jerusalém e até os confins da terra. Então é poder para testemunhar, não é poder para se isolar, não é poder para se engrandecer, não é poder para se autoglorificar, é poder para testemunhar. Compreende? Então, queridos, Pentecostes tem esta dimensão escatológica, porque acontece antes do grande dia do Senhor. No entanto, este revestimento é para que a igreja ela venha proclamar a palavra. Não é poder para escapar, para se esconder, não é poder escapista, como colocou o autor. Pentecostes não foi dado para os crentes se isolassem, mas para que eles fossem capacitados para testemunhar, para viver no mundo até a volta de Cristo, para que eles possam proclamar Jesus. A igreja deve aguardar Jesus com essa esperança e proclamando também a mensagem de Cristo ao mundo. Então, para cumprir essa missão de proclamar Cristo ao mundo enquanto aguardamos a sua volta, nós precisamos, obviamente, ser revestidos de poder. Ok? Tranquilos? Sinopse do ponto 2. O propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Tranquilos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Vamos avançar? E aí nós vamos para o nosso último ponto. Características do Pentecostes bíblico. Algumas características que nos chamam a atenção no texto bíblico. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o próprio texto é muito sugestivo para que nós possamos entender aqui algumas características do Pentecostes bíblicos. Primeiro, uma experiência específica. Uma experiência específica. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo ali em Atos, capítulo 2, que é o batismo no Espírito Santo dos crentes, Jesus está, o Espírito Santo está ali sendo derramado sobre os discípulos. Nesse momento nós temos aqui Jesus batizando quase 120 pessoas ali no Espírito Santo. E essas pessoas, elas não foram ali com o descer do Espírito Santo regeneradas. É importante que se diga isso. A regeneração, o novo nascimento, se dá quando nós cremos. Neste momento, conforme em Efésios capítulo 1, versículo 13, quando nós cremos no Evangelho, que uma vez nós ouvimos, nós somos selados com o Espírito Santo. E aqui a gente precisa trazer algumas minúcias para que a gente não confunda. Por exemplo, a maioria das igrejas reformadas apontam que o batismo com o Espírito Santo é quando o crente crê e recebe então o Espírito Santo. Ali nós cremos. Sim, eu creio que há um batismo ali, o Espírito Santo está vindo habitar naquela pessoa, o batismo com o Espírito Santo, né? Ele está recebendo ali o Espírito. Mas nós temos um revestimento de poder que nós, pentecostais, chamamos de o batismo no Espírito Santo. E este revestimento de poder, que é uma bênção posterior à primeira bênção, que é a bênção da salvação, alguns chamam isso de segunda bênção, não vejo nenhum problema em dizer que é a segunda bênção. A primeira bênção é a bênção da salvação, é a bênção de receber o Espírito Santo para habitar em nós,
mas a segunda bênção seria esse revestimento de poder, onde o Espírito Santo nos capacita, desperta os dons que nós recebemos na conversão, para que nós melhor venhamos servir ao reino de Deus. E esse revestimento de poder acontece na vida do cristão, conforme nós vimos aqui em Atos capítulo 2. Ou você vai dizer que os irmãos que estavam orando e buscando a Deus ali em Atos 2, eles não eram regenerados? Eles não tinham recebido ainda, inclusive, nós temos uma evidência clara de que eles tinham recebido o Espírito Santo, porque Jesus havia soprado sobre os discípulos o Espírito Santo. Então eles já tinham sido regenerados, eles já tinham sido lavados, como diz a palavra de Deus também em João capítulo 15. Como diz também em João capítulo 13, eles já estavam lavados pela palavra de Deus. Eles já tinham recebido o sopro do Espírito Santo, pelo menos os apóstolos tinham recebido o sopro do Espírito Santo. E agora nós temos um revestimento de poder, então é experiência específica. Você, quando crer em Jesus, confessa Jesus como seu Senhor, você recebe o Espírito Santo. Alguns chamam isso de batismo, que é o batismo de todos os crentes. Todos os crentes em Cristo Jesus foram batizados nesse receber do Espírito Santo, mas nem todos foram revestidos de poder pelo Espírito Santo. E aí nós temos aqui um batismo específico, uma experiência específica. Isso é uma característica do Pentecostes, que é receber esse batismo do Espírito Santo. Aí nós temos, portanto, os que estavam ali eram, portanto, os crentes, contudo, Jesus mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, pelo batismo no Espírito Santo. Então, o Pentecoste bíblico é, por consequente, distinto da salvação. O revestimento não é o recebimento da salvação, mas é uma experiência posterior à salvação. Compreende? Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz promoveu a bênção pentecostal, ou seja, somente porque Jesus morreu, ressuscitou e nós cremos em Jesus, nascemos de novo em Jesus, é que nós estamos agora abertos à experiência pentecostal. Portanto, circula aí nas redes sociais pessoas não cristãs falando em línguas estranhas. É estranha mesmo, porque aqueles que recebem os dons do Espírito Santo pertencem ao corpo de Cristo. O que recebe verdadeiramente do Espírito Santo pertence ao corpo de Cristo. Cuidado com essas pessoas aí que falam línguas, que profetizam, que dizem eu estou cheio, mas não servem a Jesus. É uma língua bem estranha, mas bem estranha mesmo. Tranquilos? Queridos, a experiência é definida como uma experiência definida e contínua. O nosso autor ele vai pontuar no subponto 2 do ponto 3 que, como resultado do enchimento do Espírito, os crentes começaram a falar em outras línguas. Aqui tem um ponto muito cauteloso que eu gostaria de colocar aqui com os irmãos. Cauteloso porque, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, lê também 1 Coríntios 12, 13, 14, e aí eu quero falar isso com muito respeito àqueles que entendem, o nosso autor entende, a Igreja Assembleia de Deus, de um modo geral, entende assim, os pentecostais de um modo geral entendem assim. Eu me considero um pentecostal, sou um crente pentecostal e tenho uma compreensão um pouquinho diferente aqui nesse texto. Por exemplo, os pentecostais de um modo geral compreendem que a evidência do batismo com o Espírito Santo, ou melhor, a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. E eles falam isso com base em vários textos, como por exemplo, nós falamos isso também, eu falo isso também, que o batismo com o Espírito, uma das evidências, eu no caso digo que uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Os pentecostais dizem que essa é a única evidência do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Então, eu também digo, embora como uma das, e não como a única. Mas o pentecostalismo clássico, pentecostal, no comum, diz que essa é a única evidência do batismo com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Não falou em línguas, não foi batizado. Alguns entendem assim, e aí vem um monte de coisas que podem ser conversadas a respeito disso a partir desta colocação, irmãos. Muita coisa pode ser dita. Há muito pano para manga, como diz a história. Então vejam.
Eles dizem isso com base em Atos 2, de que quando eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Há outros textos, em Atos capítulo 10, versículo 44. Pedro orou por aqueles que ali estavam e foi vista neles a mesma experiência que eles tinham recebido lá em Atos 2, falar em línguas. Outro texto, por exemplo, Atos capítulo 17, Atos capítulo 19, verso 1 ao verso 5, também uma experiência idêntica de Atos capítulo 2, uma evidência com falar em línguas. Contudo, quando nós lemos Atos capítulo de número 8, você vai ver que também eles receberam o Espírito Santo, mas não há evidência em falar em línguas. Nós não temos ali, a não ser que alguém entenda por inferência, mas não temos ali dizendo que eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas. Diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E ficou notório para aqueles que ali estavam. Aí alguns dizem, então por inferência, porque falaram em línguas? Não, não necessariamente. Então você vê que em Atos capítulo 8, verso 14 ao verso 18, eles receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, mas não há no texto dizendo que eles falaram em línguas. Então entendo que alguém, um cristão, pode ser batizado e necessariamente, ou não necessariamente, ele precisa falar em línguas. Ele pode ser batizado, sentir, o autor diz que não aqui, né? Mas pode sentir alegria, uma emoção, um choro, um poder o envolvendo, e não necessariamente ele falar em línguas, e a partir dali ele ser usado por Deus em um dom espiritual concedido pelo Espírito Santo. Então vejam, irmãos, quando nós lemos esse texto, e também o livro de Atos, capítulo 9, quando Paulo também recebe Ananias, que ora por ele, Ananias ora e Paulo é cheio do Espírito Santo. Há evidência de falar em línguas? Não, não há ali evidência dele falar em línguas. Então eu entendo que há também aqueles que são batizados no Espírito Santo e não necessariamente eles tiveram como evidência o falar em línguas, compreende? É claro que para a gente mostrar toda a defesa pentecostal clássica e mostrar também essa linha pentecostal também, não deixa de ser pentecostal porque cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos no falar em línguas, embora tenhamos diferenças ali na forma como este batismo acontece, precisaríamos aqui de um estudo praticamente específico só para isso, não é? Mas eu espero que fique claro. Então, falar em línguas é uma experiência definida, ou seja, o Pentecostes é uma experiência definida, ela é uma experiência contínua, acontece ainda hoje, o Espírito Santo ainda batiza hoje, o Espírito Santo ainda capacita hoje, nós cremos na continuidade dos dons, tá bom? E aí nós temos as línguas e o amor. Obviamente que ser cheio do Espírito Santo não significa necessariamente que você está cheio do amor de Deus apenas, ser cheio do amor de Deus, eu digo apenas não como se fosse algo insignificante, mas eu digo ser cheio do Espírito Santo não significa necessariamente quando você é cheio do amor, compreende? Então você pode estar cheio do amor de Deus e não ser batizado com não, ser cheio do amor e não ser batizado com o Espírito Santo no sentido de falar em línguas. Então veja que as línguas e o amor, elas estão presentes na vida do cristão, em especial o amor, e as línguas, se, pela graça de Deus, for lhe concedido a oportunidade, o dom de falar conforme o Espírito Santo ele vem a ministrar os nossos corações e nossa vida com os propósitos dele. Amém, queridos? Então, que possamos guardar, né, esta lição. Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja e agora glorificar Jesus, agora glorificado, batiza os crentes no Espírito Santo. O Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no dia de Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, uma igreja capacitada para pregar a sua palavra, o evangelho ao mundo, tanto por palavras como por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada e só pode ter êxito se for no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E aí a nossa frase final para nós encerrarmos. A igreja nasceu no fogo do Espírito para viver em missão até o último sopro da história. Amém? Então a igreja tem que continuar, irmãos, no fervor do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? A igreja tem essa marca, a presença do Espírito atuando
com veemência, com poder, com graça na vida da igreja. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, uma excelente aula, que Deus te use poderosamente na sua sala de aula, que Deus te use através desta lição, desta palavra, para a glória de Deus.